É muito bom estarmos aqui reunidos em família e hoje a gente tomou um pouquinho de coragem, então a gente vai trazer uma mensagem para vocês que a gente espera que seja uma mensagem de encorajamento. Oremos então antes da mensagem. Pai Santo, Deus amado e todo-poderoso, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por esse grande privilégio de estarmos aqui diante de Ti, ó Senhor, em família, Pai, para adorarmos e louvarmos o Teu santo nome, para participarmos do corpo e do sangue de Cristo juntos, em família, Pai, relembrando a grande salvação que o Senhor nos deu através do sacrifício do Seu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, obrigado, Senhor, por essa família, por cada um dos irmãos que estão aqui presentes, ó Pai. Oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa semana passada, duas questões assim me deixaram abalados, né? Coisas que a gente não pensa diariamente, né? A primeira dela, o Paulo Bottaro me mandou uma mensagem, né? Pedindo uma opinião sobre uma situação de alguém que estava com câncer de pulmão, me parece, uma coisa assim, e a pessoa se recusava a fazer o tratamento, né? Daí ele me perguntava qual que era a minha opinião sobre esse assunto, né? Então, assim, te dá um choque porque você não pensa nisso, né? Assim, todo dia, né? Todo instante, né? E a outra coisa é que eu não gosto muito de parente, né? Mas tem um parente especial, que eu vou na casa dele, assim, com a frequência maior, vamos assim dizer, né? E foi assustador, né? Porque uma pessoa que participa ou participou durante a vida toda de grupos religiosos, né? E esse é o grande problema dos grupos religiosos, porque eles se convertem ao sistema e não a Cristo. E daí, quando a pessoa se decepciona com aquela pseudo-liderança, né? Ela acha que ela se decepciona também com Deus, né? Então ele estava lá questionando se Deus realmente existe, assistindo alguns videozinhos lá na internet lá de um cara que diz que Deus não existe e se Deus não existe, o diabo também não existe, né? E são coisas assim que estão acontecendo aí. Muitas pessoas estão bandeando para esse lado, porque tem uma fé superficial, tem um relacionamento superficial com Deus. E quando nós olhamos aí para o dia a dia, né? Guerra, tragédia, morte, um monte de coisa acontecendo, e onde está Deus, né? Deus está no controle de toda a situação, né? Então, e esse mundo, né? Os padrões morais alterando, né? Anitta, aquele caso do menino lá, do morador de rua, que absurdo aquilo, eu achei que aquilo não era verdade, né? Eu achei, depois da proporção que aquilo tomou, aconteceu, e está acontecendo isso todos os dias, então a coisa virada do avesso, né? E você vê onde começou tudo isso, né? Começou lá no Éden, por isso que muitos atacam lá, dizem que aquilo lá não existiu, que foi uma fábula, né? Que aquilo foi invenção, foi uma armação para que as pessoas sejam seduzidas pela religião, mas o Éden realmente aconteceu. E olha, se a gente for analisar um pouquinho mais profundamente, né? Tudo que o homem produz hoje tem um efeito colateral. Imagina aí em algo que seja essencial para a sua vida hoje, que você não viveria sem, tem um efeito colateral, tem algo danoso, tem algo prejudicial, porque não é perfeito. A perfeição só existiu lá no Éden, naqueles poucos dias de Adão e Eva no paraíso, e foram poucos dias mesmo, né? Lá no princípio, então, não era assim, era perfeito. Quando Deus criou o mundo, tudo era perfeito. Uma perfeição que a gente não consegue imaginar hoje, porque nós pegamos esse trem no meio do caminho, né?
Então, lá o início a gente não conhece, a gente conhece pela Bíblia, né? E não consegue ter uma visão completa de como era aqueles primeiros dias de Adão e Eva ali antes da queda, né? E o texto bíblico também, né? O texto é interessante, o texto bíblico da criação lá, né? Porque ele não detalha essa perfeição, né? Ali em Gênesis 1:31, depois de toda a criação, e Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom, né? O muito bom, assim, é muito bom, né? Se você ainda não teve a experiência, né? É um cafezinho com bolo de cenoura, né? A R$ 12 o quilo. Lá na casa do Barroso e da Marina, o bolo, nossa! Isso é muito bom. Então a gente acha, né? Que é isso, né? Que isso é muito bom. Que quando Deus olhou ali e viu que estava muito bom, então era isso, né? Muito bom é aquela coisa, né? E você hoje você pergunta para alguém, né? Ah, como é que está o trabalho? Vai estar muito bom, né? O cara sofre assédio moral, o cara tem um salário lá que, mas está muito bom. Então essa mentalidade que a gente acha que o muito bom de Deus é isso, né? Então a gente não consegue ir além disso, tá? Então esse muito bom parece que, né, era perfeito, né? A criação de Deus era e continua sendo perfeita, apesar de toda a degeneração causada pelo pecado, pela queda do homem, né? Quando o homem pecou lá no início, né? Essa perfeição, então, ela foi quebrada, né? E o mundo entrou num processo ali de degeneração, de degradação, né? Isso vai chegar lá no fim. E é interessante, né? Você vê o nível de degradação que está a coisa, né? A minha menina lá, a Dani, tem um monte de gato lá, arrumou um monte de gato lá, e tem um gatinho macho que ele é diferente dos outros, né? Ele é um gato que só procura outros machos. E se você olhar aí, pesquisar, você vai ver que esse comportamento aparece em outros animais também, certo? E os grupinhos aí, esses LGBTs da vida, eles usam isso para dizer que não, né? A pessoa já nasce assim, a pessoa não escolheu ser assim, tá? E qual que é a causa disso? É lá no Éden. Lá no Éden, a gente não pode em nenhum momento desconsiderar ou esquecer aquilo que aconteceu. O tão grave que foi aquilo que aconteceu lá no Éden, né? A desobediência de Adão e Eva, né? Vejamos lá, ó, Romanos 8, 19 e 23. É um texto bastante interessante. Aqui no celular que é mais fácil sumir. Romanos 8. (19 e 23) diz o seguinte, a minha versão é a King James. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada seja libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra. Veja que legal. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a glória de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Você vê o que Paulo fala aqui, escreve aqui, que a própria natureza, né, foi destinada a uma degeneração por causa do que aconteceu lá atrás, lá no início. E às vezes a gente passa por aqui, passa batido, sem saber que... e veja que
que coisa maluca, né? Você vê uma criação de Deus, uma flor, uma planta, um animal, e aquilo é lindo, né? E aquilo é lindo. Imagine como era lá no princípio, antes de tudo isso, né? Você vai num lugar aqui, você fica encantado, né? Com toda aquela natureza, com aquela exuberância. Tira as fotos. Lá tem umas florzinhas amarelas desse tamanhozinho assim, né? Pequenininha lá no terreno lá, né? E é cipó. E aquilo sufoca as outras plantas, mas é uma flor tão linda. Precisava disso num cipó, numa flor numa erva que, né? Se você deixar, ela vai sufocar a outra plantinha que você pôs lá. Mas assim, a perfeição de Deus foge ao nosso entendimento. E daí as pessoas ficam falando, né? Então, se Deus é tão perfeito, por que que existe tantas tragédias? Por que que existe tantas guerras? Por que que é isso? Por que que é aquilo? Né? E atribuem muitas vezes a atitude gananciosa do homem, né? Porque tudo aquilo que a gente faz, e a Bíblia fala isso, tudo aquilo que a gente faz traz uma consequência, e essa consequência nem sempre é positiva, né? E a gente é mais fácil culpar a Deus. Então nós precisamos ter muito claro na nossa mente que o que aconteceu lá no Éden determinou o fim desse mundo material. Aos poucos isso tudo vai se acabar, né? E estabeleceu um novo relacionamento entre Deus e o homem. Veja lá, é o fim do mundo material, segundo Pedro 3. Segundo Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 7. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E o versículo 10 diz: entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão, ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Então, se tiver algum cristão preocupado com o aquecimento global aí, não leu ainda Pedro, porque vai ficar pior, né? Vai ficar pior. Então, a terra e tudo que hoje nela existe serão expostas ao fogo, estão destinadas para isso. Por quê? Porque Deus criou algo melhor lá na eternidade. O Éden, que era inicialmente aqui na terra, aqueles poucos dias, aquilo foi lá para a eternidade e está reservado para nós. Então, entre aspas, né, o único interesse que Deus tem nesse mundo físico aqui agora são as almas que ainda podem ser salvas e as que já estão salvas. Mais nada, né? E o novo padrão de relacionamento entre o homem e Deus. Se você olhar lá em Gênesis 3, 8 e 9, depois da queda do homem, naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? Então, naquele momento lá no Éden, naqueles primeiros dias, Deus vinha até o homem, porque ele queria passar tempo com o homem. Mas a partir da queda, se estabeleceu um novo relacionamento entre Deus e o homem. Agora, vamos ler comigo lá Jeremias 29. Veja que é um novo relacionamento, uma nova maneira. Se eu achar Jeremias aqui. Jeremias 29.
muito conhecido também. A partir do versículo 11. Jeremias 29, a partir do versículo 11, diz: Porquanto somente eu, Deus, conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando, tem um quando aí, né? Quando me buscardes de todo coração. Então Deus estabelece um novo preceito, né? Um preceito é uma regra. Já lá, antes da cruz, Deus já tinha estabelecido um novo preceito de relação entre Deus e o homem, né? Então agora nós devemos buscar a Deus de todo o coração, né? E ele promete, né? Quando me buscardes de todo o coração, vós me encontrareis, né? E o versículo 14 diz: Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e os conduzirei de volta do cativeiro, né? Nos dará alívio da dor, do sofrimento, da dúvida, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo os reunirei de todas as partes da terra para onde eu os dispersei e os repatriarei para o lugar de onde eu os deportei, afirma o Senhor, né? Então lá no início, lá no Éden, Deus vinha ao encontro do homem, né? Mas agora depois do Éden e depois da cruz também a situação se inverteu, né? Nós temos que buscar a Deus de todo o coração, e a promessa de Deus é: e eu deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, né? Deus não nos abandonou, nunca. Deus não nos abandonou, como muitos alegam. Deus deseja muito a nossa presença, né? Então, da mesma forma que Deus queria estar com Adão ali no Éden, né? Deus quer estar conosco todos os dias, né? E espera, né? Espera que nós o busquemos diariamente de todo coração, né? Por intermédio de Jesus Cristo, hoje nós podemos nos colocar diante da presença de Deus, né? Face a face ali. Hebreus 10, 22. Hebreus capítulo 10. Ó, vamos lá no 11. Hebreus 10, 19. O 19 diz: Sendo assim, irmãos, temos a plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, né? Acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé. O mundo vai estar caindo do seu lado, né? Ou é guerra, ou é doença, ou é tragédia, ou é... Acheguemo-nos com sincero coração e com absoluta certeza de fé na presença de Deus. Essa é a receita, né? Tiago 4,8 repete, né? Achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos, né? E às vezes a gente quer achar a solução, né, para esse mundo caído, se afastando de Deus, em outro lugar, de outra forma. E na nossa relação com Deus,
existe uma série de lacunas. Eu creio que você tem algumas dúvidas sobre algumas coisas, que propositadamente eu creio que Deus deixou lá, porque essas lacunas só podem ser preenchidas com a fé. Por isso Hebreus diz lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se aproximar de Deus. E isso é proposital. Eu tenho plena certeza que é proposital. Toda essa confusão religiosa que existe por aí é proposital. Deus permitiu isso, porque sem fé é impossível se aproximar de Deus. Deus é real. O mundo está se desfazendo por aí, as pessoas tentando convencer você que Deus não existe, mas o mundo é real, né? E deseja que todas as pessoas sejam salvas, né? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pode até nos parecer que Deus perdeu o controle da situação, né? Mas Ele sim, Ele está no controle de tudo. Só que tem um detalhe, né? Para Deus, almas são mais importantes que vidas. Né? A mídia, o mundo hoje tenta te convencer do contrário, mas para Deus almas são mais importantes que vidas. As vidas são passageiras, as almas são eternas. E Jesus veio para salvar almas, não veio para salvar vidas. Tá? E nesse momento que a gente vive aí, existe essa discussão da ciência, disso e daquilo. A ciência ela não salva a vida, ela prolonga. Ela prolonga, com todas aquelas consequências que muitos dos irmãos aqui já sentiram na pele. Tá? Ela não salva a vida. O que salva a vida é o sangue de Cristo vertido lá na cruz por cada um de nós. E às vezes a gente fica confuso, né? A gente usa essa... Cadê o negócio depois? A gente usa essa porcariazinha aqui, porque às vezes se eu contrair a porcaria da doença, eu posso transmitir para um ente querido, ou pior, eu posso transmitir para alguém que ainda não está salvo. E aí? Acabou-se o tempo daquela pessoa. Né? Aquela pessoa pode não ter tempo. Né? Eu tomo a vacina com essa preocupação principal em mente, porque se eu ficar doente, não que eu acredite na vacina, eu não acredito, eu acho que isso aí tornou-se uma exploração econômica sem fim. Tá? Eu não acredito nisso. Mas eu tomo a vacina porque se eu ficar doente, eu posso transmitir para alguém que ainda não está salvo. E daí? Essa é a nossa consciência de cristão. Né? Foi assim que... Veja o exemplo de Cristo. Né? Cristo entregou a vida dele. Ele nos amou mais do que a própria vida. Por quê? Se assim ele não fizesse, nós não seríamos salvos. E a gente se esquece disso, né? Coisas piores virão, mas não terão poder para abalar os verdadeiros filhos de Deus. Todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, deu-lhes Deus o direito de se tornarem filhos de Deus. E para encerrar, uma passagem que eu gosto muito, 1 Pedro 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, a vida eterna com Cristo, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, para cada um de nós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé. Lembre-se lá das lacuninhas que precisam ser preenchidas pela fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. E nós cremos que esse final está cada vez mais próximo. E até oramos, diante de tanta coisa que venha, Jesus venha
o mais rápido possível, nos livrar de tanto sofrimento, de tanta loucura, de tanta coisa ruim. Amém, irmãos? Eu espero ter contribuído um pouquinho com cada um de vocês. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, nós te louvamos, te amamos, te adoramos, ó Senhor, e como filhos nos colocamos na Tua presença, Senhor. Pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito jamais se afaste de nós, nos ajude, Senhor, a permanecermos diariamente na Tua presença, Pai, a buscá-lo realmente com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, a sermos sinceros diante de Ti, Pai, e a depositarmos toda a nossa confiança na salvação que nós temos através do sangue do Seu amado Filho Jesus Cristo, derramado lá na cruz, por cada um de nós aqui presentes, ó Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio, muito obrigado, Pai, por esse local, por essa família e por todos os irmãos que estão, Pai, aqui reunidos e também por aqueles que estão nos vendo pela internet. O Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Pai, a cada um deles, a cada um de nós, Pai, os seus verdadeiros filhos, Pai. E em nome de Jesus que nós oramos a Ti e te agradecemos, Pai. Amém.